Fala nação, Flamengo faz o básico e dá aula para o Corinthians. De graça no Maracanã lotado 4-0, Pedro faz 2, Arrasca 1 e Cebolinha fora o baile. Aquela sincronia de dar aula, como se jogar futebol. Tem um corte aqui do Sport Record e vamos ver o que eles têm a dizer, principalmente Dodô, Christian, um comediante rude. Enfim, mas antes, se inscreva no canal, já deixa seu like, ative o sininho de notificações e vamos conferir. Crédito de imagem, Sport Record, link abaixo, é só conferir. Bora lá. Destaques do dia, não tem? Sim, temos um líder na Aí rodada está. do Brasileirão. Quantas rodadas? 6 rodadas. Só deu uma. Vai. Não dá. 6, Bem, senão... Jogando em casa... senão você cai, né? Não dá. Já caí hoje. Pra lá. Dorival Júnior acabou de ser apresentado. Não foi nem apresentado, né, na verdade. Dorival Júnior esteve no Maracanã hoje e o Flamengo ganhou do Corinthians por 4-0. Ele assistiu o jogo do lado do Fabinho Soldado, o executivo do Corinthians. Pergunta pra vocês, pra todos vocês. O Corinthians é um presente pro Dorival? O Dorival é um presente pro Corinthians? Quem se dá melhor? O Corinthians ao contratar Dorival ou o Dorival ao aceitar com o Corinthians? Hein, Noriega? Quem se dá melhor é o Corinthians ao contratar o Dorival. O Corinthians se dá melhor ao contratar Dorival. Você acha que isso quer dizer, Dodô, que não é uma boa pro Dorival e pro Corinthians? Não, eu acho que é legal pro Dorival ir pro Corinthians e o Corinthians acerta em contratar o Dorival porque o Dorival vai fazer um melhor trabalho do que fazia Ramon Dias. Hoje vai fazer melhor trabalho? Tenho certeza. O Dorival fez mais negócio ao ir pro Corinthians ou o Corinthians fez mais negócio ao contratar Dorival Júnior? Corinthians, acho que os dois, né? Acho que fez... Mas pro Corinthians eu acho que vai ser melhor. É importante salientarmos, olha aqui, Christian, olha, que é mais importante para o Corinthians me ter do que eu ir para o Corinthians. Tentaremos fazer um grande trabalho. O que você acha, Paloma, agora? Você não participou da pesquisa. Me diga. Há quem diga que técnico tem que ter a cara do time. Claramente o Dorival não tem a cara do Corinthians, mas pro Dorival treinar o Coringão é um presente, é um baita de um presente. Dessa vez a gente quer saber qual é a cena, qual é a imagem que é o destaque da rodada. Temos... Vê o que a gente separou. Conta pra eles, Paloma. Bom, muito bem. A atuação e o desabafo do Cássio, Pedro e a goleada do Flamengo, Bahia de Rogério Ceni, 3 ótimas opções aí pra gente votar em quem é o destaque da rodada. O Corinthians hoje tomou de 4-0 do time do Flamengo. O Flamengo ganhou de 4-0 do time do Corinthians. E o jogo não teve nem muito tempo para qualquer reação do Corinthians. Essas são imagens dos bastidores quando o Dorival Júnior chegou. Ele chegou para assistir o jogo. Ele foi contratado pelo Corinthians, assistiu o jogo ao lado do Fabinho Soldado, que é o executivo do Corinthians. Está ali o Fabinho do lado direito do Dorival, do lado esquerdo aqui da tela. O Corinthians já está de volta a São Paulo, o Corinthians já voltou a São Paulo. E o jogo foi assim, né? Com 8 minutos, o Flamengo já estava ganhando de 1-0 e metido uma bola na trave. Esse foi o primeiro gol do Arrascaeta, chute de fora do Arrascaeta. Do Cebolinha, esse do Arrascaeta, né? O Cebolinha fez o primeiro, o Arrascaeta fez o segundo, os 2 chutes de fora. Depois dessa saída, futebol como ele é irônico, né? O Hugo, que teve problema no Flamengo por causa de uma saída de bola, acabou dando essa bola de presente pro Pedro e o Pedro de primeira fez o gol, não deu tempo do Hugo voltar. E esse foi o pênalti, né? Em cima do Arrascaeta, do Coronado e o gol marcado pelo Pedro. 4-0. Bom, primeiro assim, acho que não há dúvida que o Flamengo... O Palmeiras perdeu o jogo hoje, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas acho que ninguém tem muita dúvida, hein, Rudy, que Flamengo e Palmeiras vão brigar pelo campeonato. Não. E eu falei semana passada, o pessoal brigou comigo, que eu acho que o Palmeiras tem o melhor elenco que o Flamengo e eu continuo com essa opinião, apesar da vitória, porque o Palmeiras contra o Corinthians, o Palmeiras também jogou bem assim, só que não foi tão efetivo como o Flamengo foi. Foram jogos contra o rival. E hoje o Flamengo foi muito efetivo, fez 4-0 e aí fez a diferença de gols que o Palmeiras não conseguiu fazer no jogo. Mas eu mantenho a minha opinião, Kleber. Eu ainda acho o elenco do Palmeiras, por mais que tenha perdido,
vem de uma altitude, eu ainda acho melhor que o do Flamengo, com todo respeito aos flamenguistas. Um ataque desse deveria ser um pouco mais efetivo, talvez? Paulinho, Estevão, Vitor Roque. Sim, o Kleber vai falar, a gente vai falar, o Palmeiras, mas vem da altitude, né, Kleber? Também não foi um jogo tão fácil jogar lá, não é? Também, mas lá ganhou. Paulo, o que o Flamengo tem que mais te encanta? Hoje eu acho que não tem como a gente falar dessa rodada sem citar principalmente o Pedro, né? Porque é impressionante o que ele vem fazendo desde que voltou, 7 meses parado. É um jogador que a gente tem que reverenciar mesmo. E aí, entrando um pouco naquele papo, eu não gosto quando torcida fala muito, mas ganha muito pra isso. Ganha muito pra isso, não. A vida, às vezes, apresenta dificuldades pra gente. Ele estava com a seleção quando machucou, né? O auge ali da carreira dele. É o camisa 9 da seleção brasileira. E aí uma lesão grave, né? Exatamente. E aí o cara volta assim, vice-artilheiro do Brasileirão, 4 gols em 3 jogos, hoje 2 gols. Então, assim, tem que aplaudir principalmente o Pedro. Mas é um baita de um elenco, né? Quando acabou o jogo, você falou um negócio pra mim sobre o Pedro. Conte para o público da Record. Em relação ao Pedro, é a questão da recuperação dele, o que ele fez para estar em boa forma, voltando de uma lesão tão difícil quanto ele teve. Isso é fundamental. A questão dele querer muito, de se cuidar, mesmo fora do Flamengo. Dentro da casa dele, ele montou uma estrutura para ele voltar bem. E eu acho que em relação ao Flamengo, o Flamengo é melhor que o Corinthians, o Flamengo é o melhor time do Brasil, o Flamengo é o melhor time, é o time do Brasil que eu gosto mais de ver jogar, eu já falei aqui algumas vezes. É o Manchester City, é o Barcelona, é o PSG, é o Flamengo, pela ideia do técnico, pela forma com que joga e pelos jogadores que tem. Então eu acho que a gente tem que reverenciar o Flamengo porque é muito gostoso de ver jogar. Muito. Legal, o Real Madrid nem entra nessa, né? Não, por enquanto não, filha. Por enquanto não. Pedro, você levaria para a seleção na próxima convocação, Cristian, ainda é cedo? Não, para ontem. É mesmo? Para ontem. Eu fico feliz em ver o Pedro, né? Eu concordo com o Dodô. Eu acho que uma recuperação assim fantástica, né? Eu acho que também da parte dele, eu acho que espiritualmente ele, a família dele, eu acompanho muito, né? Então é um menino que tem mental muito legal, muito bom, porque não é fácil você se machucar 2 vezes no melhor momento e voltar do jeito que ele voltou super bem. Tem que dar o parabéns, né? Lógico, pro staff do Flamengo, mas pro Pedro, pra família dele também. Semana passada a gente comentou aqui de passagem que o Felipe Luiz falou, Paloma, que já que o Pedro está de volta, o Flamengo tem que montar um time pro Pedro. É verdade, e com a chegada, com a goleada de hoje, o líder Flamengo disparou como o melhor ataque. São 15 gols em 6 jogos. O centroavante Pedro está enchendo os olhos do técnico Felipe Luiz. Vamos ouvir. É um jogador muito determinante, muito diferente nas áreas, na área. Ele faz a diferença, é um cara que é decisivo e não tenho dúvida que ele vai elevar mais ainda o nível do nosso ataque, que está muito forte. Então, fico muito feliz pela partida dele e agora vamos recuperar mais essa parte física. Ele mesmo sabe que fisicamente não está a 100%, mas conseguiu ser titular hoje, conseguiu fazer um jogo muito bom, muito bom e vamos esperar que ele siga nessa evolução aí, porque é um jogador de Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe. O Pedro jogou a Copa do Mundo, foi convocado para a Copa do Mundo. Você lembra que em 2022 a FIFA permitiu 26 jogadores para cada seleção e o Pedro entrou naquela terceira linha de atacantes, na verdade, né? O Tite levou 3 atacantes para o lado direito, 3 pelo meio, 3 pela esquerda e o Pedro foi um deles. O Rudi lançou uma pesquisa, um desafio aí. Quem tem melhor elenco, Palmeiras ou Flamengo? Eu acho que hoje o Palmeiras tem um elenco que, quando mexe, perde menos o nível do que o do Flamengo. Só que tem uma diferença, o Flamengo tem mais jogadores decisivos do que o Palmeiras. Essa é a diferença. O time titular do Flamengo, todo mundo em campo, o Flamengo tem o Pedro que decide, não, entendi. O Gerson que decide, a Arrascaeta que decide. Entendi mais ou menos, eu vou perguntar de novo. Agora você tem que escolher um elenco hoje, Flamengo ou Palmeiras? Palmeiras, elenco. Time Flamengo, elenco time Palmeiras. Flamengo, elenco Palmeiras. Você acha time e elenco? Olha, o meio de campo do Flamengo eu acho melhor, mas o time, a consistência... Time e elenco. Eu acho Palmeiras ainda. Christian, time e elenco. Pra mim é o Flamengo. Mais time e mais elenco? Os dois disparados. Para o Dodô? Se eu tivesse que escolher entre o elenco do Flamengo e o elenco do Palmeiras, escolheria do Flamengo. O elenco do Flamengo. Você também, Paulo?
Posso puxar por outro lado, vai? Vamos falar do elenco do Corinthians, por exemplo, que não tem elenco, o Corinthians. Do Corinthians. Puxei para o outro extremo do jogo de hoje, né? A gente está falando tanto do Flamengo aqui e do Palmeiras, mas o Corinthians não tem elenco? Não tem um meio-campo. Hoje joga com 3 atacantes. Falta um meio-campista ali, falta zagueiro. Não tem. Quem é da base do Corinthians hoje? Base? Eu não é. Quem veio da base que está jogando? Léo Manac. Tem? Bidon. Não, de titular o Bidon. né? Bidon. Titular o Bidon. De titular o Bidon. Ainda tem o Léo Manac, joga, de tem vez em quando. o Michael. Tinha O Michael também é da base. O João Pedro. O Michael é da base. O Rian é da base. O Michael é da base. O Rian é da base. O Donelli tava jogando. Não, mas O Danelli também. Titular é o Bidon. Só o Bidon. Titular o Bidon. O Léo Manac, que de vez em quando joga. O Choca, que andou jogando, sumiu, né? Não jogou mais depois da falha na Você nem Libertadores. se machucou não? Não. sei. Lateral, tem um outro. E hoje tinha um meio-campista. O Coronel estava no jogo. Ficou no banco. Não é o mesmo, não é a mesma proporção que tem o Galo, Eu cheguei a pensar que o elenco do Corinthians, ainda tenho dúvida se é um elenco assim tão ruim. Não estou dizendo que é um elenco para você comparar com Palmeiras e Flamengo e tal, mas eu não acho que seja um elenco tão ruim. Mas eu não sei se vocês vão Tem buracos. Vocês vão me convencer tem do alguns contrário? buracos. Eu acho que o Corinthians precisa melhorar nas laterais, precisa melhorar na zaga, tem que ter uma alternativa diferente na zaga. Ele é um time que, para atacar, ele se expõe muito. Falta um pouquinho de equilíbrio e acho que é um problema. Mas aí acho que um técnico melhor resolve. Então, eu fico vendo o meio-campo com Ranieri, Bidon e Carrilho e não consigo ver o meio-campo desguarnecido. Não é ruim. Não, e nem desguarnecido. Não, sim. Porque Mas você as tem. reservas desses caras estão muito abaixo, eu acho. Não sei, eu não sei se o Maicon é tão ruim assim. Eu acho que eles não estão no nível dos reservas do Flamengo e do Palmeiras, mas você com uma ideia de jogo diferente, eu acho que o Corinthians pode render mais. Cristiano, sinceramente, um elenco sabe quando ele é pior que os outros? Sabe. Pô, Sabe? sabe. Vocês sentem. E quando um técnico. Não, sabe por quê? Porque isso que o Dodô fala, eu acho que tem uma ponta de maldade. Quando ele diz que o elenco é menos bom do que os outros, mas com um técnico melhor pode melhorar, eu acho que tem uma ponta de maldade. Não para chegar no Palmeiras e no Flamengo, né? Mas você pode melhorar o jeito de jogar, a consciência de jogo. Isso é fácil. Você está falando do técnico que foi campeão paulista e o Corinthians não era campeão desde Mas 2019. assim, cara, com todo respeito, o Corinthians mereceu ser campeão paulista. Não? Mereceu. Só que assim, a temporada tem a Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro, a temporada é longa. Eu acho que o time que tem mais elenco, que tem melhores jogadores e um bom técnico para gerir isso aí, eu acho que vai mais longe. Eu acho que o Ramon é um técnico... Não é bom técnico? Eu acho que ele é um técnico que chegou no topo ali. Chegou no limite. Para tirar o Corinthians da zona do rebaixamento, como tirou bem o ano passado, e enfrentou o Campeonato Paulista de igualdade com o Palmeiras. Ele pode fazer um bom trabalho em outro clube? Eu acho que ele vai fazer mesmo, é o mesmo teto que ele teve no Corinthians. O que você acha, Cris? Meio da tabela para baixo. Você era a favor da troca? Eu nunca sou a favor da troca. Pra falar a verdade, eu acho que o nosso futebol brasileiro precisa dar mais crédito aos treinadores. E é por isso que eu acho que a gente cobra tanto dos treinadores e a gente troca demais. Né? A gente pede reformulação, a gente pede tudo, mas a gente também não dá chance. Mas com a história do Memphis ali, ficaria difícil depois da entrevista do Memphis, não ficaria, não? Pois O que é. você acha Como também? é que isso repercute dentro de um elenco? É assim, eu posso falar por mim, do Dodô também pode falar. Eu acho que na nossa geração era diferente. Muito diferente. Vocês não falariam isso? Era diferente, a gente cobrava ele diferente. Vocês iam falar lá dentro. Não ia ser bem aceito aquilo que ele falou lá fora. Isso que o Cristian está querendo falar. Porque uma declaração que expõe todo mundo, hierarquia, aí tem uma conversa. Exatamente. Então acho que o cara já não falaria porque sabia que ia ter problema dentro do vestiário. Mas assim, eu não acho que o Ramon caiu por causa dessa entrevista. Eu acho que já vem... Isso foi a gota d'água para o Ramon sair. Qual é o maior técnico do Brasil hoje? Brasileiro. Melhor técnico brasileiro? Brasileiro? Isso é mole. Felipe Luiz. Felipe Luiz, para você. Felipe Luiz. Para você. Não tem. Nesse momento. É um trono vago. Você assume a CBF e é lei que você tem que ter um técnico brasileiro para a seleção brasileira? Rogério Ceni. Para você, Rudy. Adenor Bach, Tite. Ainda é o melhor? Ainda acho que é o Mas melhor. acabou de sair? Eu acho que eu sou o melhor, tu me respeita, é minha opinião. E tu? Tem que ser brasileiro ou no Brasil? Não, brasileiro. Brasileiro? Hoje o Felipe Luiz.
Obrigado, Você vê, Paulão. por exemplo, primeiro eu quero assim, qual é o destaque da rodada? 42% acham que Pedro e a goleada do Flamengo, 25% a atuação e o desabafo de Cássio e 33% o Bahia de Rogério Ceni, que conseguiu uma vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque. Você vê que toque emocionado de jogador de futebol ficou em último, hein, Paloma? E agora o resultado da enquete, né? Ah, tá aí o resultado final. Ganhou o Pedro mesmo. Pedro é goleado do Flamengo 42, 25 o Cássio, 33 o Bahia. Para vocês, qual foi o maior destaque da rodada? Para mim foi a da atuação e mais do que a atuação, o desabafo do Cássio. O Dodô? Eu já falei até na transmissão, né, que foi o Para desabafo. você também. O Dodô ficou bem emocionado. Pro Christian Também, do Cássio. e para Paloma? Pedro. Pedro. Ganhou o Pedro. Então é isso aí, pessoal. O Flamengo deu aula de futebol sobre o Corinthians, uma goleada, mostrou como é que é e deixou ele no patamar que ele se encontra, abaixo do Flamengo e muito. Flamengo lá em cima, Palmeiras mais abaixo e assim sucessivamente. E Christian e Dodô foram jogadores de futebol, foram claro e preciso. Aí vem um comediante chamado Rude aí dizer que o elenco do Palmeiras é melhor do que o do Flamengo. Eu já fiz um vídeo, tá por aqui, eu não sei. Qual dos jogadores do Flamengo seria titular no Palmeiras e qual do Palmeiras seria titular no do Flamengo? Esse Rudy, ele tem problema, é porque ele é bairrista, é daqui de São Paulo, ele tá falando isso. Mas olha, sem comparação, o Abel tem um ótimo trabalho, o Abel trabalha mesmo. Ele consegue manter a fome de gol e espírito de ganhar o jogo, sim, beleza. Mas elenco, amigão. O Flamengo tem um elenco muito melhor, sem comparação. Mas é isso aí, cara. O Flamengo deu show. Corinthians foi com as pernas abertas. Abriu as pernas no Maracanã, lotada. A gente com vontade de ganhar. Já vinha devendo, o Flamengo já sentia que estava devendo por ter 2 jogos anteriores no 0-0. E o Corinthians pagou. Essa é a verdade. E aí, sobrou pra quem? Pedrão meteu 2. Pedro é o Pedro. Rascaíta de fora e Cebolinha. Mas todos ali, somente Ayrton Lucas, todos ali jogaram bem. Todo mundo uma sincronia. O jogo é jogado do Flamengo em uma sinfonia, sabe? E todos têm uma sintonia. Mas enfim, se gostou do vídeo do jogo do Flamengo, já deixa seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e curta bastante. Comenta aí o que você achou do vídeo, comentários dele, desse Rudy. Esse Rudy tem problema. Enfim, o que você acha? E o jogo? Foi bom ou não? Compartilha com a geral. Tamo junto. Saudações rubro-negra.